Beleza? Bom, conforme eu comentei com vocês na semana passada, na aula de hoje, nessa semana, né, a gente vai começar um assunto novo, um assunto que é extremamente frequente quando a gente fala de provas de vestibular, né? E isso vai se estender aqui para a gente por algumas aulas, né, algumas semanas, né? E a gente vai falar então sobre figuras de linguagem. Qual que é o ponto realmente importante que eu queria trazer aqui no vídeo, bem resumidamente, para atender aquele critério que a gente vem adotando aí nas últimas semanas? Vou fazer aqui uma breve apresentação do que são as figuras de linguagem e vou mostrar para vocês como que a gente vai dividir o estudo delas, porque na verdade são aquele monte de nome, né? Aquele monte de nome que vocês devem se lembrar aí de alguns, né? Então, lembra de metonímia, metáfora, gradação, hipérbole e tudo mais. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, eu trouxe aqui uma definição de figura de linguagem. Eu vou retomar esse slide aqui com vocês na aula interativa, mas a ideia aqui é o seguinte, ó. O que é uma figura de linguagem? Independentemente de qual a gente está falando, isso se aplica a todas elas. Figura de linguagem é um recurso que consiste em apresentar uma ideia por meio de combinações incomuns de palavras. Como assim, professor? A gente vai usar aqui algum tipo de recurso estilístico, isso é figura de linguagem, para tornar o texto mais criativo. Por isso, a gente fala que figura de linguagem é um recurso muito próprio de textos literários, concordam? E aqui tem uma observação importantíssima. A figura resulta de um desvio da norma, ou seja, uma figura de linguagem é sempre um erro gramatical, sempre. Aí você fala, não é, professor, então eu posso usar mesmo sendo um erro gramatical? Aí que está o ponto. Aí esse é o ponto que eu quero problematizar com vocês na nossa aula interativa. Mas veja, uma figura de linguagem é sempre um desvio da regra, tá? Ou porque você usou uma palavra num sentido que não é o sentido próprio dela, o sentido aceito pela norma culta da língua, ou porque você usou uma construção gramatical que não é aquela que a gramática diz que deveria ser usada, e assim por diante. E aí eu coloquei aqui, ó, é importante ressaltar que as figuras de linguagem são comuns não somente em textos literários, é onde a gente vê mais, mas também na linguagem coloquial, em textos publicitários. Então a gente vai ver que figura de linguagem não é algo específico da literatura. A gente vai ver isso bastante nos exercícios. Para começar a estudar aqui as figuras de linguagem, a gente vai dividir, a gente vai agrupar aqueles nomes todos, isso vai ficar claro no próximo slide, nesses dois grandes grupos aqui, ó, as figuras de construção e as figuras de pensamento. Qual que é a diferença, professor? As figuras de construção, como o próprio nome diz, estão preocupadas com a estrutura das frases. Já as figuras de pensamento estão preocupadas com o significado das frases e das palavras. E aí, olha bem o que tem aqui, ó. As figuras de construção que a gente vai tratar são essas. A literação, a assonância, a onomatopeia, a paronomásia, a silepse, os nomes são péssimos, né? Hipérbole, anacoluto, elipse e assim por diante. E as figuras de pensamento, que são aquelas que estão preocupadas com o significado, a gente vai falar logo na sequência, que são essas daqui, que são aquelas mais comuns, aquelas que a gente realmente se lembra como figuras de linguagem, né? Metáfora, símile, alegoria, prosopopeia, sinestesia, antítese e assim por diante, tá? Bom, professor, como que a gente vai fazer isso? Nas aulas desta semana, a gente vai tratar dessas 4 primeiras aqui, ó. A gente vai começar pelas figuras de construção, ou seja, aquelas que estão preocupadas com a estrutura da frase. Então, vocês vão ver que a gente vai falar bastante de gramática ainda, de sujeito, de objeto, de pontuação e assim por diante. Agora, por que essas 4, professor? Porque essas 4 aqui têm a ver com a sonoridade. Então a gente vai definir cada uma delas, a literação, a assonância, onomatopeia, paronomásia, e vai discutir, vai ver exercícios e tal, de como que esse assunto cai para a gente aí em vestibulares e tudo mais. É o que eu proponho para a gente fazer essa semana,
falar dessas 4 primeiras. Todas elas são figuras de construção e o que elas têm de semelhante é o fato de que elas trabalham com o aspecto fonético, o aspecto sonoro. Beleza? Então, até nossa aula interativa. Um beijo para todo mundo.